dia, a graça e a paz. Os irmãos podem se assentar. É bom nós estarmos na casa do Senhor. Eu acho que não sei se liberaram as crianças. Lá já liberaram as crianças, os adolescentes. Bom nós estarmos na casa do Senhor no nosso segundo culto. Nosso culto da manhã está surpreendendo. Cada domingo que eu chego aqui às 7h30 da manhã, eu fico feliz, assim, um momento assim exponencial, viu? Que Deus possa abençoar. Ontem nós tivemos o nosso culto de jovens, foi um momento maravilhoso, né? E tivemos também uma reunião com todas as líderes da nossa igreja, as esposas de pastores, mulheres que são estratégicas nessa igreja e de influência. Um tempo de qualidade elas tiveram junto ali, e isso foi muito importante. Eu tenho alguns assuntos hoje para tratar com a igreja, inclusive hoje nós temos a apresentação de novos membros, né? Aí, ó, tem uma galera. Hoje eu já tomei um café com a galera que está chegando também. Estava lá, tomei um café com o pessoal que está chegando. Você que está chegando na nossa igreja, nós já temos o nosso batismo marcado. E aí você pode também, não sou batizado. Batiza. O que está faltando você batizar? Tem dúvida? Tira dúvida. Vai para a sala de batismo ou a sala de formação espiritual, que é exponencial. Amém? Hoje eu quero falar sobre alegria. Eu acho impressionante e interessante como o Espírito Santo conduz, às vezes, aquilo que quer ser ministrado para o corpo de Cristo. Porque na quinta-feira que o pastor Mateus veio pregar, ele veio falar sobre felicidade. Ele falou sobre a curva da felicidade. E teve uma galerinha aí que depois que ele pregou foi se movimentar, viu? Foi se movimentar. Eu acordei de manhã, procurei meu filho, eu falei, cadê meu filho? Foi arrebatado? Será que foi arrebatado e eu fiquei? Quando eu cheguei aqui na igreja, irmão, eu entrei no banheiro ali de manhã, tinha umas toalhas, uns negócios assim, e ele e o Wesley saiu acho que 5 da manhã para correr, vieram aqui, eu falei assim, ó, você sabe o que a palavra de Deus tem o poder? Olha aí. Hoje eu quero falar sobre alegria. E para falar em alegria, nós precisamos falar em Filipenses. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Então, você que está em casa, visitante. Visitante? Então, quem nos visita pela primeira vez, dá um sinal com a sua mão aí para mim, por favor. Vamos lá, ó, tem uma galera aí, ó. Fica com a sua mão levantada só um tiquinho aí, ó. Fica com a sua mão levantada um tiquinho, a nossa galera já está chegando perto de você aí. Então, para falar sobre você que está em casa, você que está aqui, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Eu vou ler bastante Filipenses hoje com você. Abra seu aplicativo ou qualquer aí coisa que faz você ter melhor acesso à palavra de Deus. E o desejo do meu coração essa manhã é que o Senhor nos ilumine. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, que o Senhor nos esclareça, nos ilumine. Que a nossa consciência, ó Pai, seja expandida e o nosso entendimento alargado. E que alguma coisa aconteça dentro de nós essa manhã, para que nós possamos descobrir verdadeiras dimensões espirituais de alegria. Muito bem. Na carta aos Filipenses, pelo menos 19 vezes, o apóstolo Paulo fala de alegria. Ele fala de alegria, ele fala de regozijo, ele fala de exultação. São 4 pequenos capítulos e ele fala muito de alegria. Mas, estranhamente, não é uma carta escrita em um momento alegre do apóstolo Paulo. Não é uma carta escrita em um momento alegre da vida do apóstolo Paulo. Ou, digamos assim, não se esperava que, vivendo o que ele estivesse vivendo, ele viesse escrever justamente sobre alegria, porque Paulo, ele está preso na cidade de Roma, ele está aguardando o julgamento da vida dele, se ele vai ser liberado ou ele vai ser decapitado. Já imaginou um negócio desse? Agora e agora, o que vai ser? O que vai ser? Está algemado 24 horas por dia um soldado romano, é uma prisão domiciliar, como cidadão romano. E o tipo de prisão que ele enfrenta, ele tem que arcar com as custas da prisão. Isso é uma ideia boa para nós, hein? E Paulo, ele tem que arcar com a casa onde ele mora, ele tem que arcar com a alimentação do soldado que está algemado a ele ali.
E ele fica ali 24 horas por dia nessa situação, esperando o julgamento dele. Então ele paga, os soldados fazem a escolta dele algemado 24 horas, aguardando. É interessante que aqui é a elite da guarda romana, que é a guarda pretoriana, é a guarda do César, que está ali cuidando de Paulo na prisão. E ele está guardado ali. Ele escreve a carta à igreja de Filipos, que é uma igreja que é fruto do seu trabalho. É na cidade de Filipos que Paulo ele encontra uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido. Lídia abre as portas da casa dela para um pequeno grupo. Olha a importância do pequeno grupo, né? E uma negociante de tecido se converte e abre a sua casa para o evangelho, para que o evangelho seja anunciado. Também é na cidade de Filipos que Paulo e Silas eles estão cantando na prisão. Eles estão cantando na prisão à noite, o carcereiro se converte e é aqui, na cidade de Filipos, que Paulo faz aquela famosa declaração: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É essa igreja de Filipos que é o motivo da alegria do apóstolo Paulo. E ele escreve aí, só para você ter uma ideia, aqui no capítulo 1, no verso 3, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me alegro, que me lembro de vocês, e em todas as minhas orações em favor de vocês, né? Ele fala de alegria, eu me alegro por causa da cooperação, eu me alegro, a minha alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia. Não só ao Evangelho, mas também à própria vida do apóstolo Paulo, né? O capítulo 1, verso 18, mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. No verso 25, convencido disso, sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso da minha alegria. No capítulo 3, olha o que ele diz aqui no capítulo 3. Finalmente, irmãos, esse versículo aqui, ela é o eixo dessa carta, que é muito importante, essa expressão aqui. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes dessa carta, porque ao mesmo tempo que essa carta ela é uma carta da alegria, ela é uma carta cristocêntrica. Acho que tudo nessa Bíblia é em torno de Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. E aqui na alegria não é diferente. Finalmente, irmãos, alegrem-se em quem? No Senhor. Né? E ele fala alegrem no Senhor, no capítulo 4, portanto, meus irmãos a quem amo, e a quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. E no capítulo 4, no verso 4, novamente ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Então essa carta da alegria do apóstolo Paulo aqui, e a alegria aqui que ele está falando no capítulo 4, que é um dos textos fundamentais dessa carta, alegrem-se no Senhor. Essa alegria aqui não é aquela alegria da risada. Estou alegre no Senhor. Não é a alegria da risada. Não é a alegria da gargalhada, a alegria do bom humor. Não é essa alegria. A pessoa está sempre para cima, alto astral. Nossa, você viu, você encontra a pessoa, ela está sempre para cima. Não é isso aqui que Paulo está falando. Não me parece essa ideia. Não me parece essa alegria que o apóstolo Paulo tem. Paulo aqui está falando de uma atitude positiva diante da vida. Uma atitude positiva, alegria, como contraponto à murmuração. Alegria como contraponto ao desânimo, à apatia, à reclamação, à desesperança. É isso que Paulo está falando. Ele está falando de uma atitude positiva na vida, algo como assim, muito próximo de serenidade. Como que você está, né? Uma atitude positiva, algo do tipo assim, eu estou bem. Mas você está preso, mas eu estou bem.
Mas você está passando por essa situação. Eu estou bem, né? É algo muito próximo assim de serenidade, paz interior. Inclusive no capítulo 4, no verso do 10 a 13, ele fala de contentamento. Eu gosto dessa palavra contentamento, né? Alguma coisa do tipo assim, estou bem. Como que você está, fulano? Eu estou bem. Ó, se preocupe com você, comigo, está tudo bem, né? Ele fala, inclusive no capítulo 4, no versos 6 e 7, ele fala assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensar, o nosso sentir. É mais ou menos assim, em Cristo Jesus, o meu mundo interior está em ordem. Há um caos externo, mas o meu mundo interior em Cristo Jesus está em ordem. Ele diz assim, eu estou bem, eu estou animado, eu estou com boa expectativa, eu estou legal, eu estou bem. Se existe algo na nossa vida que nos é comum, é o fato de que aqui, todos nós temos motivos para não sermos gratos em alguma coisa, ou não estarmos felizes com alguma coisa. Nos é comum, se nós abríssemos uns com os outros aqui, todos nós aqui, sem exceção, nós íamos encontrar alguma coisa lá na nossa vida, alguma coisinha lá, você fala assim, isso aqui não está legal. E é interessante que Paulo, ele tinha muitos motivos, né, para não estar bem. Paulo tinha muitos motivos. No versículo 12, por exemplo, se você voltar aqui, no versículo 12, ele fala uma expressão muito interessante. Aquilo que me aconteceu. O que é que aconteceu? Se você voltar na sua Bíblia aí, 2 páginas, 3 páginas, minha Bíblia umas 4 ou 5 páginas, 2 Coríntios, aqui no capítulo 11, no verso de número 23, o que que aconteceu com Paulo? Olha que interessante. Estou fora de mim. Eu trabalhei... Você conhece uma galera aí que trabalha? Você conhece, Tainá, uma galera que trabalha? Conhece? Trabalha muito? Paulo fala assim, você conhece uma galera que trabalha, Mateus? Eu trabalhei muito mais, ele fala. Ele fala, ele escreve aqui, ó. Tá aí em 1 Coríntios. Ele fala assim, eu trabalhei muito mais. O que mais que aconteceu? Fui encarcerado. Trabalhei muito mais, fui encarcerado. Muitas vezes fui açoitado mais severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Você sabe quantas vezes Paulo navegou de barco, ele viajou de barco? 3. Sabe quantas vezes o barco afundou? 3. Pensa que você está chegando no porto, Misael, e você fala assim, eu vou nesse barco. E você olha do lado e você encontra quem? Paulo. Aí você fala, cancela a passagem, eu vou na próxima. Não, irmão, 3 vezes não. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Sabe aquela sensação assim que você nunca tem lugar, você tem a sensação assim que você sempre está com a mala na mão para sair para algum lugar? Paulo era assim. Não tinha pousada, não tinha casa, não tinha moradia, né? Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Perigo dos meus compatriotas. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos. Caramba! Perigo dos falsos irmãos. Olha aí. Arduamente fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum. Você sabe que esse jejum aqui é aquele jejum forçado, né? Estou sem para comer, vou aproveitar que eu não tenho nada para comer, vou jejuar.
Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Irmão, quem está falando isso aqui é Paulo, que está escrevendo uma carta sobre alegria. É esse homem, quando ele diz assim, ó, eu quero que vocês saibam, olha que interessante, eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, as coisas que me aconteceram, e isso aqui é uma pequena lista daquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo. E é esse homem que fala para nós assim, eu estou bem. Não se preocupe comigo, eu estou bem. Se preocupe com você, eu estou bem demais, eu estou em paz, eu estou com o meu mundo interior em ordem. Eu estou inclusive alegre na vida. Apesar de todas as circunstâncias, eu estou alegre, porque se existe uma coisa que rouba a nossa alegria, é as circunstâncias da vida. E Paulo aqui, ele fala dessas circunstâncias. Mas Paulo também, aqui num segundo momento, ele fala assim que pessoas roubam a nossa alegria. Pessoas nos agridem, pessoas abusam de nós, pessoas nos violentam, pessoas nos traem, pessoas nos frustram. Pessoas podem roubar de nós a nossa ordem interior, sim ou não? Paulo fala aí no capítulo 3 de perdas. Ele fala de perdas, ele fala assim que tinha muitas coisas que ele perdeu. De vez em quando a gente perde alguma coisa na vida que a nossa vida fica desconfortável, sim ou não? Fica desconfortável sim. Coisas que a gente perde, que deixam a nossa vida mais pobre. Existem coisas que a gente perde, que parece que quando vai embora, leva um pedaço da gente. Paulo está falando disso. Nós não perdemos só aquelas coisas que nós perdemos aquilo que nós éramos. Nós perdemos aquilo que era. Existem coisas que nos constituem. Você precisa aprender isso. Existem coisas que nos constituem. Existem coisas que eu posso perder que vão fazer diferença na minha vida e na minha vida de conforto, na minha vida financeira, em alguma outra coisa. Mas existem coisas que eu vou perder, que eu posso perder, que pode me desconfigurar. Pode mudar até o jeito que eu vou me enxergar. E que as pessoas vão me enxergar. Paulo fala disso, olha, eu perdi muita coisa, vai embora. Existem coisas que nos constituem, podem levar embora, por exemplo assim, meu senso de valor, meu senso de dignidade, pode levar embora fundamentos da minha identidade, não apenas coisas que eu tenho, mas coisas que eu sou. E é disso aqui que Paulo está falando. Por exemplo, como que chama uma criança que perde os pais? Órfã. E como que chama o pai que perde um filho? Existem coisas na minha vida que me constituem, que torna quem eu sou, só porque eu sou casado com a Dani. E se um dia eu perder ela, eu não vou perder somente a Dani, eu vou perder alguma coisa que eu sou. Existe alguma coisa que eu sou porque eu sou pai do Mateus e da Mariana. E se eu perco isso, eu vou perder coisas de mim. Você já viu aquela situação que às vezes as pessoas usam essa expressão, viu? Fulano, depois que passou por aquela situação, nunca mais foi a mesma pessoa. E não é mesmo. Coisas que nos constituem. A criança que perde o pai é órfã, marido que perde a esposa é viúva, esposa que perdeu o marido é viúva. Mas e pais que perderam os filhos? Por quê? Porque isso é uma tragédia. Perde o brilho nos olhos, perde a força, perde a alegria, porque não se perde apenas coisa que possui, objetos ou realidade que podem ser substituídas. Existem coisas na nossa vida que não podem ser substituídas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, perdem dimensões de si. E essas perdas machucam a gente, essas perdas transformam a gente, e não transformam a gente somente no sentido de transformar, de formar, mas de deformar mesmo. De deformar. Paulo diz assim, Paulo fala, eu sei o que é perder.
Eu sei o que é perder. Paulo, no capítulo 3, por exemplo, ele fala assim, que ele era da tribo de Benjamim. Ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu, ele tinha status de autoridade romana, ele tinha posição social, ele tinha respeitabilidade. Ele era visto de um jeito e passa a ser visto de um outro jeito. Paulo diz, eu passei por isso. Na nossa realidade social, perder o emprego, ter perdas econômicas, perdas financeiras, perder carro, nossa pastor, perder carro, situações que obrigam às vezes a gente mudar o padrão de vida, mudar da casa que se mora. Já viu pessoas que têm que mudar da casa que mora porque não tá, mudar isso aí, mexe com a gente, mexe com a gente. A casa que tem, o carro que tem, lugares que frequenta, são perdas que não são somente perdas materiais, porque elas afetam a maneira como nós nos vemos e afeta a maneira como as pessoas nos veem, e isso mexe com a gente. Afeta a maneira como as pessoas nos veem. Paulo diz assim, eu sei o que é experimentar perdas profundas. E ele escreve uma carta dizendo assim, eu estou bem. Podemos perder amigos, relacionamentos que vazam entre os dedos da gente. Você já viu aquela situação na vida que quando a gente ganha, a gente perde? Porque nem sempre as pessoas acompanham a maneira como nós crescemos. Porque solidarizar com o crescimento e a bênção na vida do outro, isso é grandeza. E às vezes nem sempre os amigos vêm junto com a gente. Eles mudam, nós perdemos, né? Você chega assim, ó, deixa eu mostrar o carro novo que eu comprei. Ó, você não sabe, comprei uma casa na praia top, não vejo a hora da gente passar final de semana lá. Emagreci. É assim que acontece, irmãos. Fui promovido. Às vezes a nossa vida é inundada de alegria, e em vez da gente encontrar solidariedade, parceria e alegria, a gente encontra inveja, puxada de tapete, olho gordo, condenação, crítica. A gente ganha de um lado, perde do outro. Paulo fala, eu sei o que é isso. Paulo fala assim, eu sei o que é passar por isso. Isso aí afeta quem somos. E Paulo disse assim, eu sei o que é passar por isso. Outra coisa que Paulo fala aqui que também faz a gente perder a alegria, estabilidade, serenidade, paz interior, é o pecado. Isso faz a gente perder também a alegria, serenidade, paz interior, porque Paulo fala aqui de pecado, de baixaria. Ele diz assim no capítulo 3, versos de 18 a 19, ele fala assim que pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo, pessoas cujo destino é a perdição, porque o seu Deus é o estômago, o seu Deus é o ventre, são pessoas guiadas pelas entranhas, é química pura. Pessoas que têm Deus como seu ventre, aquela questão da vontade própria, aquela questão assim, né? Gente que não controla a boca, gente que se ira facilmente, gente que machuca os outros, gente que são os verdadeiros idiotas. Gente fala assim, eu sou sincero mesmo. Não, você não é sincero, você é um idiota. Você é um mal educado, você é um estúpido, você é um grosso. Paulo está falando desse tipo de gente aqui. Ele fala assim de promiscuidade, vícios, droga, prostituição, gente que não controla a boa, gente que se ira facilmente. Sabe aquele, não queria falar, mas falou. Eu não tinha pensado, mas pensou. Eu não queria... E Paulo disse assim, eu convivo com gente assim. Eu sei, ele fala assim, eu estou falando o que eu sei, eu já vivi. Eu já fiz parte da turma que apedrejou. Aliás, Paulo, ele consentiu no apedrejamento de Estevão, ele estava lá. Eu já fui desse tipo de gente, gente guiada pelo ventre, gente guiada pelo desejo, gente guiada pelo... Ele fala isso,
coisas que roubam a nossa estabilidade, a nossa paz, a nossa alegria. Ele fala aqui também no capítulo 4 de ansiedade. Porque você já imaginou uma situação? Você ficar esperando, irmãos, eu estou esperando uma resposta aí. Agora você fica imaginando, você ficar esperando se você vai ser decapitado ou não. Ele fala de ansiedade. Você sabe que todos nós temos uma sentinela interior que alerta a todo tempo. Essa sentinela que de repente você está assim em um lugar, e de repente o cara chega e dá um grito perto de você assim, cuidado fulano, você dá um pulo para trás e passa uma bicicleta. Isso é um sentinela. E de repente você está num lugar e fala assim, cuidado! Aí você faz assim e de repente cai um negócio. Como que você sabia que ia cair, que ia passar? Isso é a nossa sentinela interior. Ansiedade é quando essa sentinela se perde. Você não sabe se pula para trás, se você vai para frente, se você vai para o lado, se vai para o direito, se vai para a esquerda. Você chega para a pessoa, você pergunta, o que está acontecendo com você? Ela fala, não sei. Está tudo bem em casa? Tá. Está tudo bem no trabalho? Tá. E está tudo bem na sua carreira? Tá. Está com um problema financeiro? Não. Está tudo bem aí? Como que está? Está doente? Não. Tem um problema na família? E por que você está assim? Não sei. Procura um médico. Ou então vai se benzer. As pessoas falam, né? Vai se benzer. Você precisa de um quebrante. E pior quando tudo está ruim mesmo, né? Como que está o trabalho? Está ruim. Como que está a finança? Afundei, quebrei tudo, sou descabeçado. Como que está a família? Está tudo lascado. Como que está o seu relacionamento com os amigos? Está ruim mesmo. Tudo em volta conspirando. E Paulo diz assim, eu já passei por isso. E outra coisa que Paulo fala aqui é sobre incerteza do futuro. As incertezas sobre o futuro, isso é uma coisa que rouba a nossa alegria, rouba. A gente fica assim, né? Perdido, desnorteado, a gente fica incerto quanto ao futuro. Paulo aqui está aguardando um julgamento, irmão. Sabe o que é você aguardar um julgamento? Será que eu vou ser condenado? Será que eu não vou ser? Será que eu não vou ser? Uma vez eu fui processado por causa de algumas coisas que eu não observei direito no negócio, e tinha um documento lá, e o cara me processou. Rapaz, você não faz ideia o que você esperar uma decisão, e será que eu vou ser condenado? Será que eu vou ter que pagar? Será que eu vou não ter que pagar? O que vai ser de mim nisso? É coisa louca. Ele fala sobre, tem gente que não consegue viver com essa angústia do dia de amanhã, e se afunda. Se afunda onde? Se afunda na geladeira, se afunda no cartão de crédito, se afunda na internet, se afunda no trabalho, se afunda porque não consegue administrar a incerteza do que vem pela frente. Você sabe que o Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido da Vida, porque ele passou pelo campo de concentração, Viktor Frankl, ele diz o seguinte, que no campo de concentração muitas pessoas não conseguiam conviver com a angústia, se ia ser morto, se não ia ser morto, se ia para a câmara de gás, se não ia. Então o que aqueles caras faziam? O que essas pessoas faziam? Quando os soldados nazistas estavam na frente, eles saíam gritando para cima do soldado assim, para morrer logo. Saíam gritando assim para cima do soldado, o soldado matava todo mundo, porque a pessoa não queria conviver com aquela angústia do dia de amanhã. E Paulo fala, né? Eu sei o que é passar. Tem pessoas que não conseguem conviver e atravessar a adversidade, essa angústia, que o que vem depois. E a pergunta, né? É mais ou menos assim. O que Paulo fala sobre isso, então? Porque, irmãos, eu me solidarizo com você essa manhã aqui. Porque eu sou igual aquele motoboy que fica buzinando. E aí você reclama da buzina e eu falo para você, então, mas a buzina que você reclama, eu escuto ela também quando eu buzino. Está entendendo? É a vida. As perdas, as dificuldades. E as perdas, Paulo, tudo esterco. Tudo esterco, tudo esterco. Então, olha só, olhando a carta e perguntando assim, fala alguma coisa aí, qual que é o seu segredo então, camarada? Porque eu quero descobrir. E Paulo responde de uma forma assim muito simples. Ele fala assim, espiritualize. Espiritualize. Em outras palavras, assim, cristifique. Espiritualize.
é mais ou menos assim: o camarada chega no gabinete da pastora Márcia, ou do pastor Júlio, ou vai conversar com o Mateus, ou com o Misael, e o cara está com um problema assim do tamanho de 30 caminhão, 50 caminhão. E aí os três olham para a cara da pessoa lá no gabinete, no atendimento, e a pessoa, depois que relata tudo aquilo, ele fala assim: então vamos orar a respeito disso? Aí o cara fala assim: mas pô, pera um minutinho só, eu cheguei aqui com 1 milhão de coisas no meu coração, na minha vida, quebrado, lascado, separando, arrebentado, destruído, lascado, traído, e você me fala para orar? Se na sua compreensão orar é só isso, é isso que você vai entender. Paulo está falando aqui o seguinte, né? Se você acha que só orar, tem alguma coisa equivocada na sua percepção do que seja oração. Espiritualize é mais ou menos assim: joga para o andar de cima. Joga para o andar de cima. Se você preferir, jogue mais profundo. Espiritualize, Paulo está dizendo o seguinte: sai desse plano. Aqui, ó. Sai desse plano aqui. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Quando a coisa está desarranjada aqui no andar de baixo, irmão, a coisa é no andar de cima. Espiritualize é isso. Enfim, as coisas aqui do plano, o meu pecado, a minha internet, o meu chefe, a minha casa, o meu dinheiro, o meu projeto, a minha traição, a minha dificuldade de relacionamento, a minha situação, enfim, essas coisas aqui, o meu pecado, né? Isso aqui é coisas do plano de baixo. Paulo está dizendo, não é isso. Quando Paulo fala assim, espiritualize, Paulo está dizendo assim, ó, cristifique. A pergunta é, onde que está Cristo nessa situação que você está vivendo? E é interessante porque às vezes nós vivemos na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, porque nós somos religiosos. Porque nós vemos no culto todo domingo, a gente entrega oferta, a gente relaciona, a gente tem as nossas rotinas espirituais da religião. E às vezes o nosso senso de compreensão é pegar e trazer Deus para esse plano aqui de baixo, para ficar tentando resolver as nossas pendangas, enquanto a gente tinha que ir para cima. A gente fica tentando resolver aqui, mas a gente não resolve aqui. E é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, não é isso. Espiritualize e cristifique. Porque se essa é uma carta que fala de alegria, mas cita Jesus Cristo em quase todo o versículo. Tudo nessa carta é em Cristo. Em Deus. Em Cristo. Tudo. Olha, interessante, irmãos, como que começa a carta. Mas o Evangelho de Cristo está sendo pregado, e eu não tenho problema quanto ao futuro. Ele está falando assim, porque se eu morrer decapitado, é Cristo, é lucro. Se eu viver, é Cristo, tudo para Cristo. Mas o pessoal que está fofocando é Cristo. Mas o pessoal que está falando de mim é Cristo. E o pessoal que está me perseguindo... Viva como Jesus viveu, é Cristo. Vai lá, lava o pé dele, abençoa ele, elogia ele, não fala mal dele, é Cristo. Ah, mas eu estou desempregado, é Cristo. Mas as pessoas não me entendem, é Cristo. Ah, você está exagerando, o nosso problema é esse. O nosso problema é achar que nós estamos exagerando, mas não é. Porque nós temos que encontrar Cristo aí. E é isso que Paulo está falando. Se eu for decapitado, se eu for liberado, se eu for solto, verso 20, então eu não sei o que eu vou ser. O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. As irmãs estão brigando, é Cristo. Estão roubando, é Cristo. Tem a mesma atitude que Cristo. O que Cristo fez? Se esvaziou de si mesmo, não buscou seus próprios interesses, mas buscou interesses dos outros. O que Cristo fez? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando as pessoas vêm nos atazanar, eu não perco tempo ficando, viu? Essa situação aí você que vai ter que me ligar, viu? Eu não vou ligar, é você que tem que me ligar. Paulo não está nem aí para isso.
Ó, você vai ter que dar satisfação disso. Paulo não está nem aí. Ficar ressentida, respirando vingança, ficar dentro de você aí, tem que me ligar. Você que ofendeu vai ter que me ligar. Não perca tempo com isso. Paulo fala assim, eu não perco tempo com isso. Aliás, Paulo escreve, depois da igreja lá, ele fala assim, ó, Evódia e Sintique, parem com isso. Parem de brigar, porque Paulo passou por isso. As pessoas não roubam mais minha paz, porque eu estou acima disso. As pessoas roubam a sua paz. Você tem que estar acima disso. Você tem que cristificar. O viver para mim é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. As pessoas não me tiram mais a minha boa, porque Cristo, para elas, é Cristo na minha vida. E as perdas, Paulo? Paulo fala de perdas aqui também. Perdas também, ele fala assim, Cristo. Ó, eu perdi muita coisa, mas eu encontrei Cristo. Mas e as perdas que você teve? Tudo esterco. Mas você era membro do Sinédrio, esterco. Mas você era um homem importante, esterco. Mas você perdeu alguma coisa de si, é esterco. Mas você perdeu sua família, você anda agora como itinerante, esterco. Mas família, esterco. Tudo esterco. Você quer comparar minha esposa com Cristo? Porque se minha esposa ficar me comparando com Cristo, e se eu estiver acima de Cristo para ela, aí complicou, ela não vai ser feliz nunca. Porque eu não tenho a capacidade de fazer minha esposa feliz. Não tenho, irmão. Porque a Bíblia diz assim, que a alegria é no Senhor. Não jogue a conta da felicidade da sua vida nas costas de ninguém, não. E nem do seu marido. A sua alegria, a sua felicidade é em Cristo. Você está infeliz com a sua esposa, você vai ficar infeliz lá. Você está infeliz com o seu trabalho, você vai trabalhar lá não sei aonde, você vai ficar infeliz lá também, porque você vai para lá mal resolvido, mal resolvida. Paulo, ele está dizendo isso, as pessoas não me roubam mais, e as perdas para mim, tudo que eu ganhei era Cristo. Aquilo que você perdeu, sabe o que é? Esterco comparado a Cristo. O nosso problema aqui é que nós achamos que isso é exagerar. Nós não cristificamos, nós não espiritualizamos. Nós queremos trazer Cristo para o andar de baixo, para as circunstâncias da minha vida. E Paulo está falando assim, ó, tudo isso aqui que eu estou vivendo não importa. O viver para mim é Cristo. Se reconhecer ou não reconhecer o meu trabalho, o viver para mim é Cristo, porque se você for viver fundamentado em reconhecimento, você não vai ser feliz. Ele fala, é Cristo. Os meus irmãos de fé me abandonaram, é Cristo. Os meus irmãos de fé me traíram, é Cristo. Os meus irmãos de fé não reconheceram a minha autoridade espiritual, é Cristo. Tudo é Cristo. Ah, eu toco há tanto tempo aqui, mas nunca alguém olhou para mim. É Cristo, irmão. O problema é que a gente quer fazer a gestão do andar de baixo, pedindo para Cristo resolver as coisas aqui embaixo, para que fique tudo bem para a gente. E sabe, eu estava falando hoje de manhã para a pastora Márcia, quando eu vim orar aqui, e eu estou enfrentado uma situação que eu fico pensando assim, pô, mas de novo? É porque aqui é o andar de baixo. O viver é Cristo. Aquilo que nós perdemos aqui é esterco. Estou no meio de um processo trabalhista. Então, a gente faz a gestão da vida com Cristo, em vez da gente entregar a vida a Cristo. Para de fazer a gestão da sua vida com Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Porque enquanto a gente estiver tentando fazer a gestão da vida, trazendo Cristo para o andar de baixo, a gente vai viver de infelicidade em infelicidade, de traição a traição, de descontentamento a descontentamento. Aliás, o apóstolo Paulo fala, eu aprendi o segredo do contentamento. E essa palavra contente, ela vem de conteúdo. Como que um cara pode enfrentar tudo isso que enfrentou e escrever uma carta sobre felicidade, sobre alegria? Porque ele tem ferramentas interiores para responder a vida ao conteúdo que a vida apresenta para ele.
Estou no meio de um processo trabalhista. Acha Cristo aí nesse lugar. Estou no meio de uma separação. Onde está Cristo aí? Meu casamento não vai para frente. Procura Cristo aí, irmão. Meu marido não toma jeito. Procura Cristo nesse negócio aí. Estou separando. Procura Cristo no meio desse negócio aí. Fui traído. Onde é que está Cristo nesse negócio aí? Descobri que eu estou com a enfermidade, estou com um caroço aqui dentro, que eu não sei de onde é. Procura Cristo, que Ele está aí de algum jeito. É isso que Paulo está falando. Se é verdade que Filipenses é a carta da alegria, e o versículo mais importante da carta é: alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se. Tem um outro trechinho do versículo ali. O que é? No Senhor. Não é nas circunstâncias. No Senhor. Se é também verdade que o versículo fundamental da carta é: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro, também é verdade que o versículo fundamental dessa carta é: eu perdi tudo por causa de Cristo. Alegrai-vos no. O viver para mim é Cristo. O morrer é lucro. Filipenses 1:21, Filipenses 3:3 e Filipenses 3:10. Filipenses 3:10 é a lâmpada do Aladim do apóstolo Paulo. Você já viu a lâmpada do Aladim? 3 pedidos. 3 pedidos. Paulo faz 3 pedidos. Ele fala: eu quero conhecer a Cristo, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, e eu quero conhecer a glória de Cristo. 3 pedidos. O que você pediria? Paulo faz 3 pedidos: eu quero conhecer a Cristo, eu quero experimentar o poder da ressurreição de Cristo, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Ele não diz: procure um psicólogo. Ele não diz: procure um psicanalista. Ele não diz: procure um... Ele não diz: emagreça. Ele não diz assim, não, essas coisas são coisas do plano da gestão de baixo. Ah, pastor, então o senhor acha que a gente não pode procurar ajuda? Não, pode, irmão, eu uso óculos, Tá vendo? Eu uso óculos. Mas o meu psicólogo, continue frequentando ele. Seja o melhor psicólogo que você puder ser. Eu já precisei de psicólogo, minha esposa já precisou de psicólogo. Nós já precisamos de psicólogo como casal. Já precisei de psicólogo para gerir na minha cabeça essa minha relação da pessoa que eu sou e do pastor que eu sou dentro dessa comunidade. Porque às vezes eu tentava gerir minha família como uma extensão da igreja, o meu papel como pai se confundia como o de um pastor, e eu precisei de um psicólogo top, especialista, eu precisei de um coach para me dar uma ideia global da gestão da vida, de decisões que eu precisava tomar. Não, isso aí são coisas, são gestão desse plano. Isso são coisas que são... Eu não jogo meu óculos fora, você joga o seu fora? Eu não jogo. Porque se você chegar para mim e falar assim: joga o óculos fora, em nome de Jesus. Irmão, eu estou aqui sem óculos, eu só estou vendo vulto. Como diz o Piracicabano, só vulto. Paulo está dizendo para nós que existe uma dimensão de paz. Existe uma dimensão de alegria. Existe uma dimensão de serenidade, de estabilidade interior, que a gente só encontra quando Cristo ocupa o centro da nossa vida espiritual. Enquanto você viver nesse andar de baixo aqui, irmão, esquece. Nada nesse mundo e nesse andar de baixo é perfeito. O máximo que a gente consegue é tentar fazer a gestão. Mas tentar fazer a gestão sem Cristo, a gente não vai fazer nada. A gente vai arrumar mais confusão. Porque as perdas, a gente sempre vai ter. As decepções, sempre vai ter. Abandono, também. Traição, também. Incompreensão, também. Mesmo porque essas 3 fontes de infelicidade do plano de gestão de baixo que o apóstolo Paulo fala, circunstâncias, pessoas e coisas, ninguém aqui tem o controle. Você tem o controle, Misael, sobre o coração das pessoas? Você não tem controle nem na Gabriela.
Ó, tá vendo? Ela falou que não, irmão. Ela não obedece, irmão, essa menina. Olha, você... Ali você tem que cristificar, então. Espiritualize. Quando você olhar para a cara da Gabriela e falar assim, eu não entendo, Senhor. Aí Paulo está falando para você, andar de cima. Que nós não vamos entender mesmo, não. Sabe de uma coisa, irmão? Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei quais são os seus motivos. Eu não sei como está o seu bem-estar. Eu não sei o seu bem-estar, a sua vida espiritual. Eu digo para você essa manhã o seguinte, continue fazendo tudo o que você pode para fazer a gestão desse plano. Em outras palavras, não jogue seu óculos fora. Faça tudo o que você puder fazer na gestão desse plano, né? Mas espiritualize, cristifique, sai desse plano, porque nesse plano, enquanto você está esperando, você não vai alcançar aquilo que o apóstolo Paulo fala. Eu descobri o segredo do contentamento. Ah, mas se você falar para mim assim, pastor, mas eu estou super bem, sabia? Eu estou super bem. Eu digo para você o seguinte, cristifique. Porque há um perigo muito grande de você estar anestesiado, anestesiada, vivendo podendo e a possibilidade de viver uma vida fútil e banal. Muito grande. E você não poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O segredo da alegria faça tudo que você puder fazer no plano de baixo. Mas nessa dimensão de alegria, de contentamento, é no Senhor. Alegrai-vos no. O viver para mim é. Eu perdi tudo, mas eu ganhei E é assim que nós temos que viver. Porque enquanto nós vivermos tentando encontrar solução para o andar de baixo nesse plano inferior, nós vamos viver de infelicidade em infelicidade. Irmãos, eu estou com 52 anos de idade. 52, né? Vou fazer agora, né? Então vou fazer. 51 então. Estou mais novo. Eu estou com 51 anos de idade. É assim, a gente só vê a repetição das coisas no mundo. E vai cada vez de mal a pior. Quando o mundo pensou que ia se consolidar uma paz mundial, explodiu uma guerra. Nós temos 2.900.000 pessoas com a mala na mão, sem lugar para morar, que destruiu e acabou com tudo que construíram durante 30, 50, 60, 70. Jovens graduados, pessoas especialistas, isso, aquilo, que nesse mundo nós não vamos encontrar solução. Aí tem um doido do lado de lá, tem um outro doido do lado de cá, e ele senta, conversa, e gente morrendo todo dia. É mais ou menos assim. Imagina, lembra quando caiu o World Trade Center, né? Tem a professora de inglês ali, é World Trade Center, tá certo, Denise? Lembra quando caiu o World Trade Center? Morreu 1.500 pessoas, assim, no talo, assim, rapidinho. Na Ucrânia, todo dia. E não é de Covid, não. Guerras, rumores de guerras, todas essas coisas está vivendo. O meu viver é Cristo. Larga de bobagem. Deixa essas besteiras de lado. Deixa essas coisas à toa de lado, sabe? Essas coisas que a gente perde a paz, a gente isso, a gente aquilo. Fica brigando por causa de coisinha, chateando por causa de coisinha, e torna o casamento um inferno por causa de coisinha, e bate o pé, eu não converso, eu não falo, não, fica aqui, não abra a boca. Porque não é o viver Cristo, irmão. Porque se o viver é Cristo, não sou eu. Aliás, Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em. Eu não consigo entender como que pode ter uma nora que não leva o neto para a sogra ver há 5, 6 anos. E frequenta a igreja todo domingo. Eu não consigo entender essas coisas. Não entra na minha cabeça. Isso não, sabe? Isso, e como que o viver para mim é? Por quê? Nós estamos procurando o fundamento da nossa felicidade, da nossa alegria, em lugar que nós não podemos encontrar. Ontem eu estava no encontro de mulheres, eu não sei se ela está aqui, foi muito engraçado. Estava sentada na mesa dela. Como que é o nome daquela irmã que eu estava sentada na mesa dela lá?
Clotilde, eu estava conversando com a Fabiola chegou para mim e foi muito engraçado. Ela falou assim, pastor, o senhor sentou aqui na minha mesa, eu estava com a Fabiola e a Clotilde e tudo, eu falei, fala, Clotilde. Ela falou assim, sabe, pastor, eu tenho a sensação que o senhor não gosta de mim. Eu falei, sério? Ela falou assim, eu falei, por quê? Ai, pastor, não sei, às vezes quando eu converso com o senhor assim, eu sinto que o senhor está longe. Eu falei, não diga. Não diga. Eu estou longe como? Eu não consigo explicar. Aí eu conversando com ela, eu falei assim, Clotilde, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu falei assim, você está esperando algo de mim que eu não posso te dar. Enquanto você ficar esperando isso de mim, você vai ser infeliz nessa nossa relação. Porque o que você está me pedindo eu não tenho para dar. Eu sou assim. Eu já tentei mudar, não consegui. As pessoas falam que eu sou assim. Quando as pessoas chegam nessa comunidade, eu falo, gente, eu caí no poço, eu tenho um acúmulo de massa cerebral aqui na área da atenção, e eu vou ter dificuldade de te dar atenção. Aí eu estava sentado na mesa com ela, e eu peguei e falei o seguinte para ela, assim, ó, eu estou com você sentado aqui, eu já estou doido para levantar. Mas o problema não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Eu tenho um limite, Fabiola. Aí ela fala, pastor? Eu falei, Aí ela falou, então assim eu fico mais tranquilo. Eu falei, fique muito em paz. Porque o problemático aqui não é você, sou eu. Agora, o que eu não quero é que você viva com essa ilusão. Não viva com essa ilusão. Hoje de manhã foi muito engraçado que eu estava na sala dos novos membros, e aquelas pessoas ali, dos novos membros, do pessoal que está chegando na igreja, sabe? E eu estava conversando com eles assim, eu falei, gente, a igreja é grande, às vezes eu não vou conseguir te dar atenção, mas nós temos muitos líderes aqui. Aí uma pessoa pegou e falou assim, mesmo, esse tempo atrás eu fui tentar falar com o senhor, eu não sei o que aconteceu, o senhor saiu da minha frente. Eu falei, vocês estão vendo? Aí eu repeti, eu falei assim, não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere de mim alguma coisa que eu não tenho para dar. Eu não tenho. O nosso problema, da nossa infelicidade, das nossas frustrações, das nossas decepções, é que nós colocamos expectativa em vida de pessoas que nós não sabemos como foi gerado, se caiu no poço como do pequeno, como eu, caí no poço, irmão. E não foi aquela brincadeira, caí no poço, quem te tira? Meu bem, é ela, Aí eu apontei para Daniela, a pessoa fez assim em mim, o que você quer? Um beijo, um abraço, aperto de mão, passeio no escuro. É lógico que eu quero um passeio no escuro, né? E levei ela, irmão, não é esse cair no poço, eu caí no poço literalmente. Eu estava brincando de caminhãozinho lá no quintal, tinha um poço que, né? E as crianças antigamente era meio assim, meia Superman. Eu caí no poço, irmão, lá embaixo, vidro, caco e lixo, no meio uma árvore que encontraram no poço e tentaram queimar, e ficou uma ponta. Foi ali que eu caí. 9 metros de profundidade, na Vila Ieda. Minha irmã Martinha está sentada aí, ela sabe. E aquela loucura toda, e minha mãe corre, meu pai não desceu de escada, ele pulou lá embaixo e colocaram a escada, ele subiu comigo. Eu acordei numa bacia, porque daquele tempo curava tudo com salmoura e oração, irmão. Numa bacia, tudo cortado, e minha mãe lavando com sal assim, para tudo quanto é lado. Olha só. E eu não lembro mais muito disso aqui, eu sei dizer que é o seguinte, que minha mãe, tudo era oração e salmoura. Em casa se curava tudo com oração e salmoura. Cura tudo, irmão. Agora, irmão, você acha que com a medicina dessa, e com a filosofia de cada ano nós vamos ter um filho, e sem uma logística planejada de como vai cuidar desses 10 filhos, você acha que você queria o que aqui em cima? Por isso que eu falo como apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. Os caminhos que nós passamos, os caminhos que nós caminhamos, as estradas que nós passamos por aí, você sabe. Isso não é a graça de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que orar. O viver para mim é Cristo. Uma vez eu saí de casa com a mochila nas costas. Quando eu liguei para minha mãe, eu estava morando em Tijuana, no México. Tijuana, irmão. O que eu fui fazer em Tijuana?
Entendeu? Aí eu fiquei pensando assim, como que eu fui parar naquele lugar? O que eu estava pensando na hora? Não pensava, lógico. Porque se pensasse, estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa, estava obedecendo o pai, estava obedecendo a mãe. Você está entendendo? Você sabe onde existe a maior violência do mundo hoje? Na norte do México. Eu estava com 21 anos de idade. Quem tem 21 anos de idade para 22 aqui? Ó, a idade do meu filho. Imagina, irmão, esse menino. 22 anos de idade, irmão, vagando por esse mundo com a mochila nas costas e minha mãe lá, quase que um Dalai Lama. Ai, meu Deus, guarda os meus filhos. Glória a Deus que ela orou por mim, irmão. Vamos ficar em pé, chega de resenha. Quando eu liguei para minha mãe, que eu estava acho que uns 3 meses fora de casa, eu falei, mãe, tá tudo bem aí? Menino, como que você tá? Tem orado por você, viu? Ó, cuidado, deixa comigo, mãe. Tá tudo certo, irmão. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você viveu, eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que Deus tem um caminho de paz. É por isso que eu acho que um dos versículos que eu mais gosto na carta aos Filipenses é a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente. Porque se circunstâncias mexem com a gente, se coisas mexem com a gente, pessoas mexem com a gente e bagunçam o nosso mundo interior, às vezes pode chegar numa bagunça tal que a gente não venha nem se encontrar mais a mente. A gente fica perdido nesse mundo. Tem gente que não se encontra mais. Eu me solidarizo com você aqui essa manhã porque é como um motoboy. Ah, eu escuto a sua buzina, mas eu também estou buzinando, mas eu estou escutando ela aqui. Esses dias eu estudando essa palavra, lendo Filipenses, e eu falei assim, quantas coisas já se repetiram na minha vida? E a gente tem que começar a tirar a expectativa e a esperança de coisas que a gente achar que a gente vai dar a solução. Você não vai dar a solução. Nós temos que depender de Cristo. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, nós queremos agradecer e louvar o Teu santo nome. Pedimos a Tua graça, a Tua direção e o Teu favor. Senhor, quantas coisas nós não temos o controle. Nós não temos o controle sobre os nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Quando nós vacilamos, nós estamos pensando a mesma coisa. Nós estamos remoendo as mesmas coisas, sofrendo às vezes com pessoas diferentes, mas foram os mesmos sofrimentos lá atrás. Derrama da Tua graça sobre nós. Que nós possamos trazer Cristo, entregar a vida a Cristo. Que nós possamos deixar as coisas pequenas de lado. Deixamos de pensar, eu vou na igreja, se fulano for, se fulano sair eu saio, se fulano não participar eu participo. O viver para mim é Cristo. Porque tudo aquilo que eu perdi na minha vida é esterco diante da sublimidade e a glória de Cristo. Eu oro, agradeço essa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.